Quarto domingo do tempo comum, ano A, Paróquia Imaculado Coração de Maria, PUC São Paulo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Evangelho segundo Mateus. A liturgia deste domingo nos faz meditar sobre as bem-aventuranças, que abrem o grande sermão da montanha, a carta magna do Novo Testamento. Jesus manifesta a vontade de Deus de conduzir os homens à felicidade. Esta mensagem já estava presente na pregação dos profetas. Deus está próximo dos pobres e dos oprimidos e os liberta de quantos os maltratam. Mas nesta sua pregação, Jesus segue um caminho particular. Começa com o termo bem-aventurados, ou seja, felizes. Prossegue com a indicação da condição para ser feliz e conclui fazendo uma promessa. O motivo da bem-aventurança, ou seja, da felicidade, não consiste na condição exigida, por exemplo, pobres em espírito, aflitos, famintos de justiça, perseguidos, mas na promessa que vem, aquela que deve ser acolhida com fé como dom de Deus. Parte-se de uma condição de mal-estar para se abrir ao dom de Deus e ter acesso ao mundo novo, ao reino anunciado por Jesus. Este não é um mecanismo automático, mas um caminho de vida vivida em Cristo, em uma nova mentalidade, motivo pelo qual a realidade de mal-estar, o sofrimento, a aflição são considerados nesta nova perspectiva segundo a conversão que se realiza. Não podemos ser bem-aventurados se não nos convertermos, se não formos capazes de apreciar e viver os dons de Deus. Na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, o pobre em espírito é quem assumiu os sentimentos e as atitudes daqueles pobres que na sua condição não se rebelam, mas sabem ser humildes, dóceis, disponíveis à graça de Deus. Os pobres em espírito são dóceis e confiam no Senhor, não são autossuficientes. Assim, a felicidade dos pobres em espírito tem uma dupla dimensão em relação aos bens materiais e em relação a Deus. Com relação aos bens materiais, não é necessariamente a renúncia, mas a capacidade de apreciar o essencial e de partilhar. Capacidade de renovar todos os dias a admiração pela bondade das coisas, sem sucumbir ao sombrio desejo do consumo voraz. Quanto mais tenho, mais quero. O consumo voraz mata a alma. Todo aquele que tem essa atitude, quanto mais tenho, mais quero, não é feliz e não alcançará a felicidade e estará sempre insatisfeito. Em relação a Deus, vamos louvar e reconhecer que o mundo é bênção e que na sua origem está o amor do Criador. Vamos nos abrir com docilidade a Deus Pai. Ele é o Senhor que criou o cosmo para que a humanidade viva feliz. O pobre em espírito é o cristão que não confia em si mesmo, nem nas riquezas materiais, não é obstinado por suas opiniões pessoais, mas escuta com respeito e aceita de bom grado as decisões de outros. Se nas nossas comunidades existissem mais pobres em espírito, haveria menos divisões, contrastes e polêmicas. A humildade, como a caridade, é uma virtude essencial para a convivência nas comunidades cristãs. Os pobres, nesse sentido evangélico, parecem-se com aqueles que mantêm viva a meta do reino dos céus, fazendo entrever que o reino é antecipado de forma germinal
na comunidade fraterna, que privilegia a partilha e não a posse. Vale sublinhar isso. Quando tem posses, o pobre em espírito partilha e tem sempre o coração e as mãos abertas, não fechadas. Quando o coração está aberto, se encaminha para a senda do amor. Peçamos à Virgem Maria, modelo e primícia dos pobres em espírito, que foi totalmente dócil à vontade do Senhor, que nos ajude a abandonar-nos a Deus Pai, rico em misericórdia, a fim de que nos encha dos seus dons, especialmente da abundância do seu perdão. A exortação de Sofonias a viver na humildade, completada com a apresentação das bem-aventuranças de Jesus no Evangelho, assim como o convite à contemplação da entrega na cruz, feita por Paulo na segunda leitura. Nós peçamos a bênção de Deus para que possamos crescer mais na vivência da nossa fé em mais dessa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.